Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar sobre bugs no cérebro, sereias e elefantes. E se você não tá entendendo nada, calma, a gente já chega lá. Mas no fim desse vídeo, eu vou te ensinar a bugar o seu próprio cérebro, e o de quem mais você quiser. E começando pela motivação desse vídeo, tinha essa garota aqui, chamada Heidi. Ela é artista e youtuber, com foco em autoaceitação e conteúdos de paz e amor para crianças, com um canal de mais de 400 inscritos, onde ela explica sobre generosidade, gentileza, amor, meditação, como se fossem programas dos anos 2000. Mas não é isso que importa, e sim, esse vídeo aqui, onde ela mostra sua maravilhosa pintura de deusa sereia, enquanto gesticula o gesto que a deusa sereia tá fazendo, jogando pétalas com suas mangas bufantes, seus braços com braceletes e sua cauda maravilhosa. O quê? Elefante? Não, é obviamente uma sereia, pô. Agora, falando sobre o elefante branco no meio da sala, ou nesse caso todo colorido e cheio de mandalas, um monte de gente, por causa da vibe da menina, ofendeu ela, insinuando que ela tava usando droga ou algo do tipo. Mas o pior disso é que eu também consigo ver a sereia. E não, eu não uso droga. A menos que vocês considerem o tweet. E por causa desse vídeo inicial, que atingiu 14 milhões de views, iniciou-se um movimento artístico de paródias, onde o mais icônico foi desse cara com a vaca, explicando que na verdade ele viu uma paisagem com uma montanha e umas árvores. Depois vem uma outra que eu gostei muito, que a pintura vai gradativamente se transformando de elefante na deusa sereia. E então, se a pessoa não tá prestando atenção no quadro, ela olha no final e ela pode realmente acreditar que era uma sereia o tempo todo. Outra coisa divertida que aconteceu foram pessoas pintando a deusa sereia e depois transformando em elefante ou vice-versa. Por causa disso tudo, a menina original postou um outro vídeo tirando dúvidas vestindo a roupa mais confortável que eu já vi. Socorro. Imagina dormir com isso no frio, ou imagina uma dessas com um tecido leve pra usar no calor. Voltando, foco. Nesse segundo vídeo ela explica que ela não viu um olho, e sim uma senhora usando um capuz, que estava integrada com a imagem. E dá mais detalhes da pintura, pra quem ainda não viu as coisas. Ela explicou no último vídeo também que ela entende que na verdade é um elefante, mas que por anos ela ficou vendo o quadro na casa dela como sendo uma sereia, que ela ainda vê a sereia. E assim, ela não tem nenhum problema em ver. Pra quem ainda não viu, eu vou apontar as coisas pra vocês pra facilitar. E eu também vou tampar o olho do bicho pra ajudar com a dificuldade ainda mais. Aqui nós temos uma manga bufante e um braço em formato de nadadeira. Aqui a gente tem a cauda. Aqui a gente tem a ponta do rabo que tá cortado pelo final da pintura. Aqui a gente tem um véu que cobre o rosto. Mas se a gente der zoom, dá pra ver algo que lembraria um nariz. E no fim das costas, ela junto com a cabeça se conecta numa grande coisa que seria tipo uma barbatana. E refreio seu comentário, eu não tô aqui tentando te convencer que isso é a imagem real. Obviamente, eu só quero que você tente ver um pouquinho e se conseguiu ver, você comenta, deixa um like, hype o vídeo, porque isso é um fenômeno que a gente acabou de testemunhar e que tem um nome, que foi um dos primeiros vídeos que por coincidência eu fiz aqui no canal, e é chamado de pareidolia. A gente como ser humano tá programado para encontrar gente nas coisas, principalmente a gente. Ok, não é tão simples e ao mesmo tempo é. Aqui no fundo eu tô mostrando vários exemplos de pareidolia para poderem entender. A gente vai vendo rostos em coisas que não tem rostos, corpos em coisas que não tem corpos, nuvens em manchas, manchas em nuvens, sombras, pesadelos e sonhos em coisas que nunca tiveram vida. E isso vem com a gente de fábrica e é explorado pela arte e pelos publicitários tem muito tempo. Todo mundo já viu uma carinha uma tomada. Algumas pessoas têm mais essa percepção do que outras. Eu, por exemplo, tô sempre escondendo setas nas minhas thumbnails, dentro das composições, para garantir que as pessoas prestem atenção no vídeo que eu fiz. E quando eu não incluo essas setas, a taxa de visualizações cai significativamente. É até interessante. Eu até faria isso em toda thumbnail se não me causasse um burnout ferrado de só fazer o eficiente e não o divertido sempre. A verdade é que a pareidolia é um dos fenômenos psicológicos que não importa o seu nível de neurodivergência, a fantasia, a abstração, em algum nível você pode ter pelo menos o mínimo. Mesmo que você esteja naqueles casos em que a pessoa não consegue identificar rostos. Porque ainda assim, o que gera a fantasia vai fazer a pessoa autocompletar quadrados ou círculos em pinturas neutras, de ilusões de ótica, e auxiliar nas previsibilidades de padrões. Não é algo que é voltado pro consciente. E isso cria, na verdade, fenômenos interessantes e perigosos. Tipo gente que consegue ver Jesus no pão e ficar feliz o resto do dia. E gente que entra em psicose religiosa por achar que tá vendo sinais do demônio em tudo que existe. O interessante é que a pareidolia é uma habilidade que pode ser treinada e que muita gente treina inconscientemente. Quanto mais você se propõe
a enxergar padrões em coisas não padronizadas, tipo manchas, mais fácil se torna de observar os mesmos. Isso porque a gente busca espelhos, por composições, por simetrias e por perigos ao redor. A nossa capacidade de reconhecer um padrão de algo perigoso para evitá-lo, ou seguro para continuar com ele, é o que permite que a gente avance e sobreviva. E também que a gente continue tendo o dedo podre para escolher um companheiro de vida, porque te tratarem mal é o familiar, né? Mas isso só tem relação com padronização e não com pareidolia. Foi uma piadinha. Pareidolia é exclusivo de imagens mesmo. Um dos testes psicológicos mais comuns, que você já deve ter visto em alguma série ou desenho, é esse aqui. A pegadinha do teste é que não importa o que você tá vendo, você não tem resposta certa, e sim um conjunto em que você vê todas as fichas e a complementação das informações, assim como você chegou no resultado e no raciocínio. Porque no fim mesmo, esse teste são só manchas, e é o seu inconsciente, ou um vislumbre dele, que tá atribuindo significado para essas mesmas manchas. Tem, claro, uma modalidade de pareidolia que te permite, de certa forma, domar o seu inconsciente. Mas falar domar não é a expressão correta, pois se o seu inconsciente fosse um cavalo bravo, não é como se ele estivesse nesse momento te obedecendo porque você é mais forte do que ele, e sim porque você tá com um petisco no seu bolso. No caso, o petisco é o divertimento, porque não tem nada pro seu inconsciente mais interessante do que sair do tédio. Para fazer essa modalidade e brincar um pouquinho, basta pegar uma mancha, mas dessa vez, em vez de você só se propor a pensar, ok, o que eu vejo nessa mancha agora? Você vai pensar, como eu posso transformar essa mancha em alguma coisa? Por exemplo, um gato, um cachorro, uma lagartixa, e você vai tentar encaixar um objeto no formato dessa mancha. Os benefícios de forçar esse maquinário que você tem na sua cabeça, que é você a fazer esse tipo de exercício, é nenhum. Mentira. Só não tem pesquisas suficientes nessa área porque ela não rende tanto dinheiro. Não se tem muito um interesse de o que isso é benéfico para as pessoas, ou por que isso funciona, já que já foram feitos os estudos de como funciona e como isso pode ser usado, que eu já vou falar daqui a pouco. Para quem julgou a moça antes, eu tenho certeza que pelo menos na imagem de agora, você vê o elefante. Mas tem gente que só vai ver uma pedra mesmo. De qualquer forma, julgar alguém só porque a pessoa tem uma habilidade mais desenvolvida que a sua, parece com aqueles valentões de filmes dos anos 80, que batem nos nerds porque eles eram inteligentes, não faz muito sentido. Tirando, é lógico, a inveja, ou a falta de compreensão e preconceito. O ponto é, o tempo todo, pessoas mais inteligentes que você estão tentando te convencer que você precisa de coisas para preencher esse vazio que você tem aí dentro do seu coração. E em vez de te falarem que você só consegue preencher isso com comunidade, companheirismo, arte, atividades que te coloquem em contato com a potência de vida e natureza, essas pessoas vão usar a sua pareidolia e reconhecimento de padrões para tentar te vender produtos. Seja um bot que foi treinado com fanfics que vende a ideia de que ele te entende, tá vivo e pode desabafar com ele, seja o último produto da moda, tipo uma caixa de ovos, ou seja cada um dos vídeos do TikTok, ou uma thumbnail por aqui, que pode estar aqui do meu lado agora. Tudo tem setas escondidas, círculos, espirais, coisas que ficam apontando para si mesmos, coisas que ficam irresistivelmente apontando para que você clique. Lógico que eu tento usar pro bem. Eu tento jogar o jogo da atenção e usar todas as armas que eu tenho para algo positivo, mas não dá para fechar os olhos e fingir que conhecimentos de psicologia e arte não podem e não são usados em sua grande maioria para tentar te manipular e te usar mesmo. Na economia da atenção, que é a que a gente vive, cada minuto seu é uma moeda que vai pro bolso de alguém, quando você não gasta ela consigo mesmo, se desenvolvendo e se tornando a melhor versão de quem você pode ser, um pouquinho de cada vez. Às vezes, tomando um banho, às vezes, escovando os dentes, às vezes dando todo o gás possível para fazer aquela caminhada, ou gastando toda a sua coragem para dar um oi num chat porque você tem ansiedade. Cada pessoa sabe de si e sabe que ela tá dando o próprio melhor. E eu confio que você, que sempre me assiste, tá tentando, e é isso que importa. E agora, com esse conhecimento, quando o anúncio parecer muito atrativo para você, talvez você seja menos manipulável a pensar que aquilo é algo extremamente necessário para sua vida, ao perceber como estão usando elementos de pareidolia e reconhecimento de padrões para você sentir que aquilo tá se comunicando com você, que tá tentando ser um espelho seu. A arte que você faz com base nas suas angústias e amores é o único espelho de verdade que você pode ter. Ah, e tem a câmera do celular também, e os espelhos de verdade, que agora não são mais feitos com prata e finalmente podem refletir os vampiros e lobisomens que estão bem atrás de você. Cuidado, não olha. E bem, era isso que eu tinha pra dizer sobre pareidolia. Recomendo fortemente que você volte a olhar as nuvens do céu pra poder olhar pro seu próprio coração. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!